A graça e a paz de Jesus, igreja. Eu convido a igreja a abrir comigo a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós continuamos hoje a nossa série de mensagens no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, de onde paramos na última semana. Então nós começamos hoje nossa leitura a partir do versículo 40. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, nós lemos até o 45, são apenas 5 versículos, mas vocês vão perceber que em apenas 5 versículos, a gente pode aprender muita coisa. Amém? A igreja já encontrou o texto? Então, lemos Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, e diz assim a palavra do Senhor. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinham a ele gente de todas as partes. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, e nós clamamos agora, Senhor, que o Senhor venha nos abrir o entendimento, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor vai iluminar a nossa mente, para que nós possamos, ó Pai, entender essa porção das Escrituras, e que a exposição da sua palavra venha mesmo trazer grande glória para o teu nome, venha mesmo exaltar Cristo, venha mesmo abençoar, transformar, curar, abençoar o seu povo. Faz isso aqui hoje, ó Pai, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então hoje nós continuamos com a nossa série em Marcos. Nós chegamos nesse, que para mim é um dos meus milagres preferidos, e hoje vocês vão saber o porquê que ele é um dos meus milagres preferidos. Mas nós começamos a ver o Evangelho de Marcos, e eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas que nós já vimos, mas como nós vamos vendo essas coisas separadamente, é bom quando nós resumimos e colocamos tudo num bloco só, porque é assim que Marcos tem a intenção de que nós entendamos essas coisas. Se você se lembra, nós vimos que Jesus foi batizado, e o que Marcos está querendo mostrar no meio de tudo isso aqui no capítulo 1, é a autoridade de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? É a sua autoridade, que ele exerce através do poder da sua palavra. Mas da onde que vem essa autoridade? Nós vemos então que a autoridade de Jesus Cristo no capítulo 1, ela vem a partir, ou começa de uma maneira física, a partir do batismo de Jesus. No batismo de Jesus nós temos então a voz do alto, a voz do Pai, que diz: esse é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. A partir dali, então Marcos começa a mostrar a autoridade de Jesus sendo exercida. Uma vez que ela foi derramada, agora ela vai ser exercida, porque Jesus, se lembre, é homem, 100% homem, que se esvazia para viver como um de nós, que é capacitado pela ação do Espírito Santo. Então ele está fazendo o que ele está fazendo por causa do Espírito Santo que habita nele.
A partir então de narrar de onde vem a autoridade, ele diz aqui o texto que Jesus então ele começa a ensinar nas sinagogas, mas diferente dos rabinos, dos mestres da lei do seu tempo, Jesus não é como qualquer outro. Jesus não ensina a partir da autoridade de outros, Jesus tem autoridade em si mesmo. Jesus não precisa ficar citando outros rabinos, Jesus não precisa colocar sua autoridade em outras pessoas, como se vindo de outras pessoas. Jesus é a própria fonte de autoridade, porque foi derramado sobre a vida dele. Mas aí o texto vai nos citar e vai nos relatar a expulsão de um demônio. Por que vai fazer isso? Por que Marcos vai escrever e vai relatar a expulsão de demônio logo depois que Jesus começa a ensinar numa sinagoga? Para mostrar que ele tem nele autoridade, e ele não precisa de outras autoridades. Ele em si é a própria fonte de autoridade, porque o Espírito Santo está nele. E aí, ele vai expulsar um demônio, como nós vimos na última semana, sem nenhum tipo de poder, de mágica, de encantamento, de nada do que eles acreditavam naquele tempo. Jesus expulsa um demônio assim: você sai, cala a boca e saia. E ele sai. E eles ficam então mais ainda atônitos, agora pela expulsão do demônio. Eles primeiro ficam impressionados com o seu ensino, agora eles estão impressionados com a sua autoridade. Então Jesus tem autoridade para ensinar, Jesus tem autoridade sobre o mundo espiritual, Jesus tem autoridade sobre enfermidades que inclusive eram enfermidades que eram tidas como enfermidades que apenas Deus poderia curar, como a febre, no exemplo da sogra de Pedro. Jesus ele chega perto dela e a febre a deixa. Então depois disso Jesus vai curar todo tipo de doença e expulsar todo tipo de demônio. Mas aí o texto vai nos dizer que Jesus ele faz tudo isso por causa do Espírito Santo, estando ligado e conectado com o Senhor em oração. E é assim que nós terminamos na última semana. Agora, Marcos continua mostrando a autoridade de Jesus sobre os enfermos. E a última cura dos enfermos que nós temos aqui, ele curou muita gente, mas Marcos não dá nenhum detalhe sobre essas curas. Mas agora ele vai dar na cura de um leproso. Mas para a gente poder entender essa perícope, essa passagem, nós precisamos entender quem eram os leprosos. O que é um leproso no tempo de Jesus? Porque quando nós falamos de lepra hoje, nós associamos com uma doença moderna que pode ser vitiligo, alguma coisa assim. Mas a lepra naquele tempo não é vitiligo, e é completamente diferente do que nós temos hoje. Ela podia incluir esse tipo de doença? Podia, mas a lepra era basicamente a sua pele sendo comida viva. O aspecto de um leproso era o aspecto de um morto-vivo, um zumbi, uma pessoa que tinha a sua pele toda ferida, a pele estava caindo da pessoa, estava podre, a pessoa estava viva com a pele podre. Era basicamente essa a situação de um leproso, e incluía muitas diferentes doenças de pele. A lepra, o que nós temos como termo de lepra, incluía muitas doenças, mas a lepra, ela era associada à morte, então ela era chamada também de a doença do morto-vivo, por causa desse aspecto, do aspecto da lepra, e por causa de algumas outras coisas que nós vamos ver. Mas um texto interessante que cita o quadro ou a situação de um leproso é o texto de Miriam, quando Miriam reclama com o seu irmão Arão sobre Moisés. Eles começam a reclamar de Moisés, e então Deus castiga Miriam com lepra. E aí Arão vai falar com Moisés e pedir, interceder pela sua irmã, para que Moisés fale com Deus para perdoar eles, para que a irmã não fique leprosa. Então Deus castiga a irmã de Moisés com lepra. E aí o texto vai nos dizer, em Números capítulo 12, versículo 12, o que Arão vai dizer para Moisés: não a deixes como um morto, que sai do ventre de sua mãe com metade da sua carne consumida. Então aqui vai descrever um pouco do quadro de um leproso. A pessoa estava
podre, sendo comida viva, e a sua pele caindo. Então as pessoas cuja pele estavam deteriorando devido a essa doença, elas eram tidas como mortos-vivos, era um zumbi andando. Se você já assistiu um filme de zumbi, você sabe muito bem do que eu estou falando. Agora, no capítulo 5 do livro de Números, Antigo Testamento, Lei de Moisés, Deus ele vai dar instruções do que deveria ser feito, o que aconteceria, né, com coisas cerimonialmente puras e impuras, e ele vai dizer assim, em Números capítulo 5, a partir do versículo 2, ordene aos israelitas que mandem embora para fora do acampamento todo aquele que tiver grave doença de pele, o que inclui lepra. Toda grave doença de pele era chamada lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar em um cadáver, ou seja, a mesma impureza que alguém tinha por ter lepra, era a mesma impureza de alguém que tocasse em um cadáver. É a mesma coisa, se você tocou em um cadáver, o que era proibido por lei, ou se você tivesse lepra, essa era a mesma impureza que você tinha. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu acampamento, onde eu habito entre eles. Mas nós temos então a lepra, essa condição, essa doença que atingia qualquer pessoa, mas ela era tida como uma doença que era causada pelo próprio Deus, basicamente por 3 textos que nós temos no Antigo Testamento. Esse texto que nós acabamos de comentar, que é o texto de Miriam, que o próprio Deus coloca lepra nela, mas o segundo era o de Moisés, quando Moisés, se você conhece a passagem do encontro de Deus com Moisés, a sarça ardente, Moisés ele não quer, aí Deus permite que ele faça milagres para convencer ele, aí faz lá a cobra, do bastão virar uma cobra, e vocês aprenderam isso na escola dominical, as crianças, desde criança, você cresceu ouvindo essa história. Mas uma história que quase não é contada, é o outro milagre, que Deus fala assim para ele, Moisés põe a mão no peito, Moisés põe a mão no peito, na hora que ele tira a mão está leprosa, aí Moisés põe de novo a mão no peito, e ele tira de novo, e a mão está curada. Então, esse era um outro texto que causava a imaginação do povo de dizer que a lepra, ela é uma maldição de Deus. Se você tem lepra, você está amaldiçoado por Deus. Mas um terceiro texto que vai nos chamar a atenção também no Antigo Testamento, é que todas essas curas do Antigo Testamento, elas são feitas por Deus. E nós temos a história do general Naamã, que o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, depois de escutar de uma serva israelita, que existia, então, alguém em Israel que podia curar Naamã, seu general, da lepra. Ele manda lá mais de 300 quilos de prata e 70 quilos de ouro, peças de roupas, uma fortuna para eles. Com essa carta, estou enviando para você o meu general, você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel lê essa carta, ele fica aterrorizado. Por que ele fica aterrorizado? Porque ele fala assim, estaria eu no lugar de Deus? Seria eu Deus para poder curar alguém com lepra? Eu tenho certeza que esse rei quer começar uma guerra comigo, porque ele me mandou alguém para ser curado de uma coisa que só Deus pode curar. Esse era o que os israelitas, esse é o que Israel pensava sobre a lepra. Então, apenas Deus pode curar a lepra. Por que ele manda uma carta para eu curar esse homem? Então, a partir desses textos, nós chegamos no 1º século, e essa é a visão de um leproso, alguém amaldiçoado por Deus. Ninguém pode curar um leproso. Aí você tem um ritual no livro de Levíticos, no capítulo 13 e capítulo 14, que descreve o que deveria ser feito com alguém leproso, e qual era o ritual de purificação se um leproso fosse curado. Só que aí a gente tem um problema, quem vai curar esse leproso? Mas nós precisamos entender aí no capítulo 13 e 14 de Levíticos, qual era a vida, como era a vida de um leproso, o que ele tinha que fazer, o que Deus ordenava através da sua lei que um leproso fizesse.
E ele tinha que fazer isso. Quem tiver uma grave doença de pele, lepra, apresentando quaisquer desses sintomas, porque a lista era enorme de sintomas, quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará despenteado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Então, a sina de um leproso era um negócio terrível. Ele tinha que andar, e é por isso que eu tentei colocar isso em imagem, para vocês terem uma noção do que era, com roupas rasgadas, despenteado, com a boca coberta, gritando: impuro, impuro, por onde ele fosse, para que todos reconhecessem que existe ali um homem leproso, para que não por um motivo descuidado, eles acabassem tocando nesse homem e ficando impuro. Então ele carregava basicamente 2 estigmas sobre ele. O primeiro é o estigma social, porque esse homem, como nós vimos no livro de Números, ou no texto aqui em Números, eles eram obrigados a sair do meio da comunidade, eles eram afastados, eles eram retirados do meio do convívio social. Então eles eram obrigados a deixar as suas casas, as suas famílias, os seus parentes, os seus amigos, o seu trabalho. Eles eram obrigados a deixar tudo e viver isoladamente. Ninguém podia chegar perto deles, porque eles eram impuros. Mas além de todo esse trauma de ter que viver em isolamento, eles também tinham que ter esse aspecto que era humilhante. Eles não podiam pentear seus cabelos, eles viviam de roupas rasgadas, e eles tinham que andar por onde eles fossem gritando: impuro, impuro, para que ninguém tocasse neles. Por quê? Porque alguém também podia confundi-los com alguém que está em luto. É interessante que, se você ler, por exemplo, Levíticos 10, quando fala que Arão não deveria ficar descabelado, nem rasgar suas roupas, em sinal de luto pelos seus filhos, que Deus tinha matado por desobediência, ele não podia fazer essas coisas. Então você percebe que você ia ficar descabelado. Se você ler o Antigo Testamento, eles jogavam terra na cabeça, rasgavam as roupas, ficavam descabelados, que negócio só que a gente conhece no Antigo Testamento. Eram sinais de luto. Agora, você olhava para um leproso, você pensava assim: não, ele está em luto. Então, para não ter o risco de ninguém chegar perto desse homem para tentar consolá-lo, ir lá abraçar ele, consolar ele, ele tinha que ficar gritando: impuro, 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 e cobrir a boca. Então eram pequenos sinais que ele tinha que dar para que ninguém tentasse chegar perto dele. Mas é interessante que esses eram sinais de luto para Israel: a roupa rasgada, o cabelo despenteado, o desleixo com o seu próprio corpo, era um sinal de luto. Mas agora, para o leproso, ele estava em luto por ele mesmo, porque ele era um cadáver vivo. Ele vivia numa situação de luto por si mesmo. Então, você consegue imaginar a situação desse homem? Ou de qualquer leproso, aliás, naquele tempo. Ele era um homem que foi abandonado por tudo e por todos. Ele é um homem que está afastado de todo mundo. É um homem que ninguém pode tocar, um homem que ninguém pode conversar, é um homem que está completamente destruído, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, completamente destruído. Então, nós precisamos entender por que eles precisavam também ser isolados, e existia uma preocupação, e para nós talvez essa fosse a nossa preocupação hoje, né? Depois, era pós-Covid, qual que é a nossa grande preocupação em isolar alguém que está gripado, por exemplo? Medo de contágio. Apesar desse ser uma razão, né, verdadeira, é uma razão secundária. Eles não estavam tão preocupados com a contaminação, quanto eles estavam com uma outra coisa. A maior preocupação deles era com a impureza do acampamento, era com a impureza que esse leproso traria sobre a terra e sobre as pessoas. E qual tipo de impureza? Impureza ritual, proibindo as pessoas então de chegarem até Deus. E basicamente é isso que Números capítulo 5, que é o texto que nós lemos, vai dizer:
quando Deus fala, olha, você tem que afastar eles, vocês têm que mandar eles embora. Por quê? Porque eles vão profanar o lugar onde eu habito com vocês. Onde eu habito com vocês. E aí eles querem que essas pessoas saiam, os leprosos saiam, não tanto por causa da transmissão da doença, mas porque eles faziam separação entre o profano e o puro, porque isso afetava o seu relacionamento com o Senhor. E é muito interessante, por quê? Porque nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente vê aquele monte de lei doida, que a gente não entende nada, e a gente fica assim, nossa, por que tem, e mata bicho, derrama sangue, e você vai virando a Bíblia assim, vai escorrendo sangue, e de repente fala assim, mas para que serve tudo isso, gente? Aí você olha, nossa, coitado do cara, para que isolar? O cara já está sofrendo, passando por uma enfermidade violenta, para que isolar o cara? O que tudo isso ensina? Nós precisamos entender o que o Antigo Testamento está querendo nos ensinar. E o que o Antigo Testamento está querendo nos ensinar é uma coisa: que Deus é santo, e que Deus não habita no meio do pecado. Quando Deus ele cria todas aquelas regras, ele mostra, o templo tem que ser desse jeito, tudo Deus faz especificamente, Ele dá detalhes das coisas, tem que ser obedecido nos mínimos detalhes. Por quê? Porque essa é a única maneira de vocês conseguirem chegar até mim. O que Deus está ensinando com isso? Que Ele não é qualquer Deus, você não chega na presença dEle de qualquer jeito. O que Ele está ensinando quando Ele manda leprosos saírem, pessoas doentes saírem do meio da comunidade? Que Ele é santo, que Ele não tolera o pecado, que Ele é completamente separado de tudo aquilo que é impuro, imperfeito e profano. Deus está mostrando quem Ele é. Está mostrando a dificuldade que é chegar diante desse Deus santo, que é separado de tudo o que é imperfeito, impuro e pecaminoso. É isso que Deus está mostrando, para apontar isso para a nossa necessidade e para a nossa incapacidade de conseguirmos nos aproximar diante desse Deus pela força do nosso próprio braço, pela nossa própria dignidade, pela nossa própria pureza. Nós nunca conseguiríamos fazer tal coisa por nós mesmos. É isso que o Antigo Testamento está apontando, a nossa necessidade de Cristo. A lei aponta para a necessidade de Cristo, a lei ela aponta para o nosso desespero, para a nossa condição, que é impossível obedecermos a Deus por nós mesmos. Se for pelas obras da lei, todos nós estamos no inferno. É isso que a lei serve, para isso que a lei serve, para apontar a nossa incapacidade. E é por isso que é tão rigoroso, detalhes e detalhes e detalhes no Antigo Testamento. Deus não é qualquer Deus, porque hoje nós vivemos na era do Novo Testamento, 2000 anos depois de Jesus Cristo, e nós pegamos muita coisa como garantia. A gente, eu já sou salvo mesmo, posso viver do jeito que eu quiser, e fazer o que eu quiser, quando a Bíblia é muito severa e muito séria com relação a essas coisas. Custou o sangue do Filho de Deus para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, tudo isso vai demonstrar a santidade de Deus, e que Deus não habita no meio do pecado. Por quê? Porque a lepra, ela era associada ao pecado, ela demonstrava o pecado. Por que o pecado? Porque o pecado é aquilo que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então a lepra era algo visível, um símbolo visível da separação que o pecado faz do pecador com o seu Deus. Ele tinha que ser tirado fora. Por quê? Porque ele está em pecado, no caso deles, impuro. Então a lepra, ela tinha esse sinal, ela queria mostrar, era algo didático que Deus quer mostrar para nós, a seriedade de tudo isso. Então, em resumo, essa é a vida de um leproso. Eram pessoas pobres, obviamente, não podiam trabalhar, não podiam fazer nada. O que essa pessoa ia viver? Eram pessoas pobres, marginalizadas, doentes fisicamente, emocionalmente, como eu já disse, doentes espiritualmente, doentes psicologicamente. Eram pessoas que estavam destruídas, em outras palavras, por dentro e por fora. Eram excluídas da comunidade dos santos. Elas não podiam fazer parte do povo de Deus, não podiam estar no meio das pessoas.
eram excluídas da adoração no templo, se elas não podiam estar no meio das pessoas, quem dirá chegar perto do templo? Agora você precisa entender que a adoração no templo era a maneira com que eles tinham relação com Deus. Era tudo mediado através dos sacerdotes. Os sacerdotes mediavam essa adoração, eles faziam essa intermediação entre o homem e Deus, Deus e o homem. O sacerdote precisava estar lá. Então, uma vez que você é retirado do templo, acabou a sua chance de adorar a Deus, de já chegar a Deus. Você perdeu o seu relacionamento com Deus, foi destruído por causa da sua lepra. E por final, então, eles são excluídos da presença de Deus, e sem nenhum tipo de esperança de recuperação ou de salvação, de voltar a ter aquilo que eles tinham antes. Essa era a vida de um leproso. Essa era a vida de um leproso. E eu disse tudo isso para mostrar apenas a primeira palavra desse texto: um leproso. Por que é importante você saber tudo isso? Por causa daquilo que vem depois. Porque muitos de vocês, se não quase todos aqui, já ouviram esse texto, já leram esse texto, mas passaram por esse texto e não se atentaram a essas coisas. Agora, quando você entende essas coisas, você continua lendo e a sua perspectiva muda. Por quê? Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. Um leproso fez o quê? Um leproso aproximou-se dele. Um leproso não pode se aproximar de ninguém. O leproso, ele ficou doido, ele está correndo risco de vida aqui, porque ele está profanando o local e todas as pessoas, por causa da sua lepra. Agora esse homem, ele quebra todos os protocolos, ele quebra a lei de Moisés, ele quebra tudo, porque ele entende uma coisa: é tudo ou nada. É tudo ou nada. Eu vou lá, eu posso até perder minha vida, porque eles podem até me apedrejar, mas eu tenho uma coisa: eu vou chegar perto de Jesus. Eu vou chegar perto de Jesus. Então aí você começa a entender que aquilo que ele está fazendo aqui é completamente radical. Um leproso não ousava fazer um negócio desse. Agora a pergunta que fica é: por que ele faz um negócio desse? O que passa na cabeça dele fazer um negócio desse? O que passa na cabeça dele é isso: Jesus é a minha única esperança. Ele entendeu uma coisa: Jesus é a minha única esperança. Eu não tinha nenhum tipo de esperança, mas então eu ouvi tudo aquilo que ele fez. Eu ouvi que ele ensina como ninguém ensina. Eu ouvi que ele expulsa demônios como ninguém expulsa. Eu ouvi que ele cura enfermos, doentes, pelo poder da sua palavra. Esse leproso aqui, ele entende uma coisa que a maioria daquelas pessoas, inclusive os discípulos, não entendiam. Ele entendeu quem é Jesus. E na hora que ele entende quem é Jesus, tudo é transformado para ele. Agora para ele, note que não existe nenhuma dúvida nele que Jesus pode curá-lo, porque o texto continua aí no versículo 40, que diz: se quiseres, podes me purificar. A pergunta dele não é se Jesus pode purificar. Ele tem certeza que Jesus pode purificar. A pergunta dele é se ele vai querer me purificar, se Jesus vai querer me dar atenção. Quem daria atenção para mim? Quem olharia para mim? Será que se eu chegar perto dele, ele vai me receber? Mas ele é a minha única esperança. Ele é tudo ou nada. Eu não tenho mais esperança em nenhum outro lugar, apenas em Jesus. E eu sei que ele pode, porque ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Eu entendi isso, e eu sei que ele pode transformar a minha vida. A única coisa que eu não sei é se ele vai querer fazer isso por mim. A única coisa que eu não sei é se ele vai querer me curar. Mas ele é tudo que eu tenho, a única esperança que eu posso me agarrar. E aí no versículo 41, o texto vai nos dizer que, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero que seja purificado.
E aí você vai entender uma outra coisa, depois que você entender quem é um leproso. Você lê o texto e agora leia com mais atenção, versículo 41. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. O que era proibido por lei fazer? Tocar em um leproso. Jesus não pode tocar em um leproso. Aliás, Jesus não precisava tocar em um leproso. O que Jesus precisava fazer para a lepra deixar aquele homem? Nada. Se ele quisesse que o leproso chegasse perto dele e ficasse imediatamente curado, Jesus podia ter feito isso. Mas a segunda coisa que Jesus podia ter feito era: tá bom, eu quero, seja limpo. E naquele exato momento a lepra o deixaria. Mas Jesus não faz nada disso. Jesus toca nesse homem. Por que Jesus toca nele? Por que Jesus toca nele? Jesus nunca precisou tocar nele, porque Jesus queria restaurá-lo muito além do físico. Aquele homem não precisava apenas ser restaurado fisicamente, aquele homem precisava ser restaurado psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Jesus, quando Ele toca nas nossas vidas, Ele não quer curar uma área da sua vida, Ele quer transformar a sua vida por completo. Jesus, Ele não quer apenas curar esse homem e mandar ele embora com a sua carne agora restaurada, Ele quer restaurar a vida dele, porque por mais que agora ele seja restaurado, a sua carne seja restaurada, daqui a alguns anos, ele morre, ele volta para debaixo da terra, e os bichos vão comer do mesmo jeito. O que Jesus quer fazer com ele agora, é dar para ele uma nova vida, e uma nova carne, que vai ser glorificada, e vai viver para sempre. Jesus, Ele não faz trabalho pela metade. Jesus quer trabalhar conosco para a eternidade, e transformar a nossa vida por inteiro. Então é por isso que Jesus toca nele, porque Jesus quer curá-lo completamente. Mas a segunda razão pela qual Jesus toca nele, é porque a partir do momento que ele toca esse homem, ele está trocando de lugar com ele. Porque a partir do momento que ele toca esse homem, agora Jesus, pela lei, ele está impuro, ele não podia fazer isso. Agora, cerimonialmente, Jesus tem que ser excluído, Jesus tem que ser tirado do acampamento, Jesus tem que ser tirado do meio das pessoas, Jesus tem que ser jogado para fora da cidade, Jesus tem que ser tirado do meio da sua família, do povo de Deus, da adoração no templo. Jesus tem que ser tirado de tudo isso, porque ele está impuro, porque ele está impuro. Então por que Jesus toca nele? Porque Jesus quer trocar de lugar com ele, porque Jesus quer tomar o lugar dele, para que ele pudesse ser curado completamente, muito mais do que ser curado fisicamente, ser curado eternamente. Esse é o intuito de Jesus aqui. Ele quer se identificar com ele de tal maneira que ele vai sentir o que ele sentiu, toda a exclusão, toda a sina, todo o estigma desse homem. Ele quer passar exatamente aquilo que ele passou. Era isso, ele está tocando nesse homem para se identificar com esse homem. Por que ele faz isso? E por que Marcos coloca essa história? Porque essa história é a sua história, é a minha história. Se você não entendeu ainda, eu estou falando de você. Essa é a sua história, essa é a minha história. É Jesus que entra na nossa história e transforma a nossa vida, porque a lepra, ela é a representação do pecado, da nossa separação com Deus. Mas quando Jesus ele vem, ele toca nas nossas vidas, ele toma sobre ele o nosso pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós. Como diz Isaías capítulo 53, ele tomou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Então Jesus ele é excluído para que nós pudéssemos ser incluídos. É Ele que deixa a sua glória, é Ele que deixa o seu Pai, é Ele que vem ao encontro de leprosos como nós, que eram como zumbis andando, pessoas que estão mortas espiritualmente, como diz Efésios capítulo 2, mortos em delitos e pecados,
A única diferença nossa e dele é que nós não estamos vendo a podridão da nossa carne, mas Deus consegue ver ela claramente. Mas um dia Jesus te encontra, Ele toca na sua vida, Ele te dá uma nova vida, Ele te restaura, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Ele transforma a sua vida por completo, Ele traz de volta você, e agora Ele te dá uma nova família, uma nova identidade. Ele faz tudo isso através do seu toque, mas através do lugar que Ele tomou, seu e meu, porque Jesus se torna pobre para te fazer rico. Jesus, Ele deixa tudo e vira um humilde carpinteiro, um homem pobre, um homem de dores, que sabia o que era sofrer. Jesus agora Ele é marginalizado, Jesus agora está separado da sua família, está separado do seu pai. Jesus agora, Ele deixa de novo a sua casa, a sua glória, e na cruz Ele clama: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus é excluído da sociedade, Jesus é excluído da comunidade dos santos, Jesus é excluído da adoração no templo, Jesus é excluído da presença de Deus, Jesus é pego, jogado para fora da cidade, pendurado numa cruz e morto, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa da minha lepra, por causa da sua lepra. Ele se identificou com você de tal maneira, que Ele tomou a sua e a minha morte sobre Ele, para que nós pudéssemos viver para sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que esse texto quer nos mostrar. É para isso que esse texto está escrito aqui, para mostrar a sua história, para mostrar a minha história. Jesus tocou na vida de leprosos como eu e como você. Contudo, nesse texto aqui, nós não vemos Jesus sendo excluído de nada. Ele não é excluído da adoração no templo, Ele não é excluído das pessoas, Ele continua ali no meio das pessoas. Ele vai ser mais tarde, quando jogarem Ele para fora de Jerusalém e colocarem em cima de uma cruz. Mas por que Ele não faz isso aqui agora? Porque nada muda, que Jesus tocou em um leproso e nada aconteceu com ele. Por quê? Porque diferente de qualquer um de nós, a pureza de Jesus, quando encontra com o pecado, Ele transforma o pecado. A pureza de Jesus, quando encontra com um pecador, Ele transforma a vida do pecador. A pureza de Jesus, quando encontra com um leproso, Ele o restaura completamente. Como que a gente pode falar que um homem está impuro, se quando aquele que encontra com Ele é purificado completamente? Ele é a fonte de toda pureza, Ele é a fonte de toda salvação, Ele é a fonte de toda vida. A lepra, quando encontra com Jesus, ela é curada. Jesus pode transformar qualquer vida, Jesus pode transformar qualquer história. Mas esse texto também está aqui para nos mostrar que nós só podemos adorar a Deus, nós só podemos estar na presença do Senhor, nós só podemos ser aceitos, nós só podemos ter uma identidade nova, nós só podemos ter uma família nova, nós só podemos chamar Deus de Pai, porque Jesus Cristo lidou com a nossa lepra, com o nosso pecado, nos purificando, nos salvando, nos transformando. Não é direito nosso, foi conquistado na cruz a preço de sangue. Ele pagou o preço, foi Ele que pegou o escrito de dívida que era contrário a nós, pregou na cruz e pagou todos os nossos pecados, porque mais uma vez, Deus não habita no meio de pecadores. Sabe por que Deus pode habitar na sua vida? Porque todos os pecados foram pagos há 2000 anos atrás. Porque Ele morreu, como já foi lido no começo desse texto, em Colossenses capítulo 1, Ele morreu para nos apresentar diante de Deus, santos, irrepreensíveis, sem mancha, sem culpa, livres de qualquer acusação. Foi esse texto que transformou minha vida. No dia que eu li esse texto, eu senti os meus pecados sendo perdoados, o sangue sendo derramado, eu me senti limpo pela primeira vez na minha vida. Os meus pecados foram perdoados naquele dia, por causa da obra de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Só por causa disso, por causa da obra de Cristo, não é mérito nosso, é graça.
Por causa disso, nós podemos hoje sermos família de Deus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e ter intimidade com Deus e relacionamento com o Senhor. E essa mensagem, esse texto, ele quer falar com você hoje, porque talvez essa seja a sua situação. Você está se sentindo um leproso, você está se sentindo excluído, abandonado pelas pessoas, abandonado pelo próprio Deus, machucado, ferido emocionalmente, ferido psicologicamente, talvez ferido no seu próprio corpo. Você já perdeu todas as suas esperanças de salvação. Talvez você está aqui hoje, você não está nem acreditando em nada do que eu estou falando, porque você já perdeu a esperança. Mas eu quero falar uma coisa para você: Jesus tem cura para a sua vida. Jesus quer estender o braço e tocar em você, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque se Jesus tocar, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Agora, a partir do versículo 43, ele fala um negócio interessante. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Versículo 44: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: testemunho de quem? Ou testemunho do quê? Que testemunho? Que testemunho que Jesus está querendo, mandando esse homem aos sacerdotes, aos líderes religiosos do seu tempo? Que testemunho que ele quer dar? Do que ele está falando aqui? Mas a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, antes de entender o porquê que Jesus manda ele, é entender por que Deus briga com ele. Jesus briga com ele antes, fala assim: não fala nada disso para ninguém. Imagina você tem um encontro desse transformador com Jesus, você consegue calar sua boca depois de um negócio desse? A gente nem tem como muito culpar o cara, né? Jesus, você também não ajudou o rapaz. E Jesus manda ele embora, você não faz para ninguém, você vai direto para o sacerdote. Por que que Jesus faz isso? Porque, mais uma vez, Jesus ele não veio para satisfazer curiosos interesseiros. Porque o versículo 45 diz assim: ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora. Jesus sabia que isso ia acontecer. Jesus sabia que uma vez que contassem que Jesus purifica leprosos, o ministério ia ficar complicado, porque a única coisa que interesseiros, a única coisa que curiosos fazem é atrapalhar o ministério. Pessoas que só estão atrás de Jesus por causa de milagre, pessoas que só querem estar em volta de Jesus para ver aquilo que ele faz. Nossa, quero ver esse homem curar aí um leproso, vamos ver como que funciona isso. E aí depois disso aqui, vai ter sempre uma multidãozinha cercando Jesus. Nós temos os interesseiros, os curiosos, nós temos agora, depois disso aqui, os líderes religiosos. Por que os líderes religiosos? Porque eles precisam saber quem que é esse que cura leprosos. Quem é esse homem que cura leprosos? Quem é esse homem que cura leprosos? Porque ninguém nunca apareceu aqui dizendo que foi curado de lepra. Aí você imagina a cabeça de um sacerdote naquele tempo. Eu vim aqui oferecer os sacrifícios que Moisés ordenou. Que sacrifício, meu filho? O sacrifício da cura de um leproso. O que é? Você era leproso? Você foi purificado? Quem te purificou? Que sacrifício? Ninguém nunca fez esse sacrifício. Onde está esse sacrifício? Vamos lá ler a lei. Cadê? Não, está lá em Levíticos 14. Lê lá o que tem que fazer lá. Aí bate a poeira do negócio, vê como que funciona. Não, você tem que fazer isso aqui. Mas como assim? Ninguém nunca curou um leproso. Ninguém nunca curou um leproso. Mas Jesus curou. Então Jesus agora, ele quer fazer o quê? Ele quer abrir uma conversa com os líderes religiosos do seu tempo, ele quer fazer uma pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? Da onde vocês acham que vem minha autoridade? O que vocês vão fazer comigo?
Porque o leproso entendeu quem ele era. Os discípulos vão demorar um pouco para entender, porque a gente é meio cabeça dura mesmo. Mas ele quer agora abrir uma conversa com os líderes religiosos do seu tempo. É por isso que ele fala, vai lá para servir de testemunho. Qual o testemunho? O meu testemunho, de quem eu sou. E eu quero ver o que eles vão falar de mim. Porque esse era um dos milagres chamados messiânicos. Porque na época de Jesus existia uma série de pensamentos e de ideias de alguns milagres que só o Messias poderia fazer. E se você notar no Novo Testamento, nos relatos desses evangelhos, você vai perceber uma coisa, que é quase que idêntico, são os mesmos milagres. Por que se Jesus fez tantos outros milagres, como toda hora a gente vê, Jesus curou um monte de gente, por que esses milagres especificamente estão escritos aqui? Porque existiam na cabeça daquele povo alguns milagres que só o Messias poderia fazer. Só o Messias pode curar a febre, porque a febre é uma maldição divina. Só o Messias pode curar um leproso, porque ninguém nunca curou um leproso. A lepra é uma maldição de Deus, e quem senão Deus pode reverter a lepra? São milagres messiânicos. Agora, depois disso, nós temos um milagre messiânico acontecendo aqui, público. Agora os fariseus, os mestres da lei vão ter que investigar, quem é esse que cura leprosos? Quem é esse que faz esses milagres? Aí eles vão ter que investigar primeiro, a pessoa que foi curada, mas em segundo lugar, eles vão ter que investigar quem que curou. Aí é por isso que na próxima semana nós vamos ver a cura de um paralítico. E aí você vai entender o porquê que depois Jesus vai curar um paralítico. Está tão lotada a casa, que ninguém consegue entrar mais na casa. Por quê? Porque Jesus é aquele que cura, que purifica leprosos. Quem é esse que faz esse tipo de coisa? Aí nós vamos aprender que ele tem autoridade para perdoar pecados. Que é aquilo que está sendo representado aqui. Porque aqui, o Marcos ele nos mostra que Jesus cura leprosos, eu e você. Ele lida com o nosso pecado, mas no próximo capítulo, ele vai deixar isso claramente, quando ele perdoa pecados. Quando ele perdoa pecados. Agora, para encerrar, é interessante notar que se você ler Levíticos, de novo, capítulo 13, capítulo 14, se você ler especificamente capítulo 13, versículo 3, versículo 6, você vai encontrar lá que a pessoa tinha que ser trazida ao sacerdote, e ele declarava aquela pessoa pura, impura. Ele examinava a pessoa e falava pura, impuro. Aqueles sacerdotes, eles podiam declarar pessoas puras ou impuras, e eles não podiam fazer mais nada por eles. Ou você estava puro ou você estava impuro, e não tem nada que eu possa fazer por você. Mas Jesus não é apenas aquele que declara puro ou impuro. Jesus é aquele que lida e dá pureza para quem ele encontra, concede e quer, e transforma a vida deles. Jesus não é como um sacerdote, ele é o sumo sacerdote, aquele que realmente faz intermediação entre nós e Deus. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, ó Pai, e clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha nos dar graça, para entender todas essas coisas, e que essas coisas venham transformar as nossas vidas. Obrigado a Deus, porque um dia o Senhor nos encontrou, leprosos, abandonados, doentes, destruídos, internamente e externamente, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor então enviou Jesus, que tocou a nossa vida, e transformou nossa história, e nos deu um novo começo, um novo relacionamento com o Senhor, nos trouxe de novo para a comunhão dos santos, nos purificou do nosso pecado, e tem andado conosco dia após dia. Obrigado, Senhor, pela salvação de Jesus Cristo nas nossas vidas, por essa obra maravilhosa de Jesus nas nossas vidas. Obrigado, Senhor.
nós te agradecemos. E oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém.